Talento não sustenta um artista. Eu sou inspirado, eu crio livremente. Outra mentira maior que essa, eu acho que Não tem outra mentira. Existe uma mentira que destrói a maioria dos iniciantes na arte. Muito mais do que falta de material, falta de tempo ou falta de dinheiro. Essa mentira tem um nome, que é o tal do talento. E eu tô aqui para dizer que talento não existe e eu quero que você me acompanhe nesse vídeo pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Eu sou o Fabrício Fontolan, eu sou arquiteto, artista visual e pós-graduado em História da Arte Moderna e Contemporânea. Nesse canal a gente fala sobre arte, teoria, história e a prática de todas essas artes de uma maneira fácil, para que a gente possa trocar essa ideia e ajudar vocês nesse processo do fazer e entender um pouco mais do mundo artístico. Então, se você gosta do tema, já se inscreve aqui para a gente continuar essa nossa conversa. Desde pequeno, se você começou a desenhar, você já ouviu que você tem talento. Meu Deus, esse menino é iluminado, ele tem o dom, ele é isso, ele é maravilhoso, ele faz, ele acontece. E isso, a gente cresce achando que a gente é especial de alguma forma, que o artista é especial de alguma forma, porque ele tem algo que outras pessoas não têm. E isso é mais do que uma mentira. E é isso aí, é exatamente isso que tira muitas vezes você, porque você fica que nem o Neo da Matrix, você fala, será que eu sou o escolhido? Será que eu sou o iluminado? Não, não é assim. Nenhum artista nasce pronto, um artista, ele é forjado, ele é criado com muito estudo, com muito trabalho. Ninguém sai da barriga da mãe desenhando. Você pode ter uma facilidade, e a gente vai falar sobre isso também nesse vídeo. Mas a primeira coisa é a gente entender que esse dom, esse talento, geralmente é usado como uma muleta para você não precisar estudar. Então, se você não gosta de estudar, já pula esse vídeo aqui, porque eu sempre vou te incentivar a estudar arte, pintura, desenho cada vez mais. Eu não caio nessa balela de talento. Sempre quando alguém me diz, nossa, você é muito talentoso, que dom que você tem, eu pergunto para a pessoa qual é a profissão dela. Aí ela me fala, eu sou nutricionista. Eu falo, que maravilha, né? Olha, que maravilha você nascer com esse talento de ser nutricionista. Então você já nasce, você senta numa cadeira, você já sabe toda a composição dos alimentos, você sabe como aquilo já reage no organismo da pessoa. Aí a pessoa fica brava, ela fica me olhando, ela fala assim, entendi o que você está falando. A arte é a mesma coisa. Ninguém consegue. Primeiro, para ser um bom artista, você precisa aprender a ver. E aprender a ver o mundo de um olhar artístico é treino. É você começar a ver aquilo de uma outra forma do que a gente olha. Olhar é uma coisa, ver é outra. E o artista, o principal dom do artista é saber ver. O fazer, a pintura, a mão, é uma consequência do ver. E o ver é treino também. Então você precisa estudar perspectiva, você precisa estudar anatomia, você precisa estudar cores, você precisa estudar proporção, composição, relação. São infinitos os temas artísticos que um artista bom, para ser chamado artista, precisa estudar. Ninguém nasce da barriga com isso aí, ou não se aprende por osmose isso também. Quando você começa a desenhar e não fica bom, aí tem essa separação. Ah, ele tem o talento, esse aqui não tem o talento. E isso é como se fechasse todas as portas para você. Nós, seres humanos, nós somos inseguros por natureza. Então isso muitas vezes vai fazer você amassar aquela folha, jogar a tinta fora, jogar o pincel fora e falar, isso não é para mim, porque eu não tenho o tal do talento. Você percebe como é grave isso, como você mata um artista exatamente quando ele está começando a florescer? O que as pessoas chamam de talento, na verdade, é essa facilidade. Tem gente que tem facilidade, por exemplo, para jogar futebol, tem gente que tem facilidade com a questão matemática. Agora, ninguém tem o talento de ser um engenheiro. Se você tem facilidade para a questão matemática, você tem uma coisa a menos para desenvolver no curso de engenharia. E é exatamente a mesma coisa com a arte. Se você tem uma facilidade para entender as proporções de um desenho, por exemplo, você vai ter
uma das tarefas que é a base do estudo da arte mais fácil, mas não significa que nas outras vai ficar mais fácil e não significa muito menos que você não precisa estudar. A arte, ela exige o estudo de formas, de composições, de cores. Tudo isso faz parte do treinamento do artista. E aí você vai me dizer, mas eu entendo o que você está falando, só que eu conheço uma pessoa que ele tem uma habilidade para desenhar maravilhosa e ele nunca estudou. Primeira coisa, a gente tem que deixar de glamorizar essa coisa do nunca estudou como ser uma coisa boa. Nunca estudou, você nunca aprendeu então. Vamos lá, vamos voltar nesse aspecto. Todo mundo conhece essa pessoa. Existe uma habilidade inicial. Ele faz um bom desenho mesmo não estudando. Agora a questão que a gente tem que separar é o seguinte: será que isso realmente é uma arte madura? Será que isso é uma arte realmente digna de estar no museu, de estar com um colecionador? Essa é outra questão. Então, você ter facilidade não significa que você veio com tudo pronto e que você não precisa estudar. O artista, ele nasce do hábito de você estar familiarizado com aquela maneira de você ver o mundo. E isso precisa de repetição, precisa aprender a saber ver, precisa desenvolver muito essa observação do mundo que nos rodeia, de nós mesmos, das outras pessoas. Depois disso feito, isso precisa de uma correção. Então entra aí o aspecto do tempo. São essas características que vão desenvolver a tua arte. Por isso eu falo sempre da constância, de você ter pelo menos 10 minutos por dia para praticar, para fazer um desenho, para estudar um valor tonal, para estudar luz e sombra, para estudar anatomia, proporção. É essa prática que vai deixar isso automático em você. Os ateliês renascentistas, eles eram como linhas de montagem, como fábricas de quadros. Tanto Rembrandt no Barroco ou mesmo no Renascimento, vários artistas eram indústrias, eram empresas. Tinha ateliê que uma pessoa fazia o background, o fundo da tela, outra pessoa pintava as figuras femininas, outro pintava as figuras masculinas, o mestre retocava aquilo, ou um fazia o croquis. Você entende? Isso é um somatório de habilidades técnicas. Os aprendizes, eles copiavam os mestres. Então, muitos dos mestres que a gente conhece hoje têm os seus discípulos, os seus alunos, têm obras muito parecidas e a gente muitas vezes não consegue nem distinguir se aquilo é atribuído ao artista ou se realmente foi feito por um aluno dele. Esse aluno e nem esse artista nasceram prontos. Isso é um trabalho de muitas e muitas horas. São décadas antes de se criarem obras-primas que a gente conhece hoje. Depois que Picasso virou Picasso, é muito fácil você dizer, eu faço isso. Mas Picasso, com 14 anos, pintava no nível de Rafael, para você ter uma ideia. E aí, quando ele faz aqueles garranchos do cubismo, que você diz que o seu filho de 5 anos faria, é porque ele já se soltou de tudo que ele fez lá atrás e ele deu passos a mais e ele agora observa o mundo de uma maneira diferente. Não é porque ele não sabia desenhar. Aqui acho muito legal mostrar essa evolução dos autorretratos de Picasso. Olha a evolução como ele, dentro do que a gente conhece, desaprende a pintar. E na verdade, para ele, é um processo de evolução do trabalho dele. Então, ele parte de um academicismo e ele vai chegando em algo que nunca foi feito antes. É outra conversa. Mas aí você está me dizendo que eu tenho que estudar, só que estudar mata a criatividade. Eu sou inspirado, eu crio livremente. Outra mentira maior que essa, eu acho que não tem outra mentira. Criatividade, quando ela não é ordenada, quando ela não tem forma, ela é caos puro. E uma das maiores frustrações do artista é justamente isso, você imaginar alguma coisa, você ter aquela criação e você não conseguir executar. Eu quero pintar um retrato de uma mulher com um pombo, e aí quando você vai desenhar, na tua cabeça estava maravilhoso e ficou uma porcaria no papel, porque você não tem habilidade técnica ainda para poder
botar essa tua ideia para o mundo inteiro entender o que está dentro da tua cabeça. Então, o estudo, muito pelo contrário, ele amplia a criatividade. A criatividade, se você quiser, eu tenho um curso só de criatividade, a fórmula da criatividade, porque a criatividade é sim uma fórmula que a gente trata justamente desses aspectos. A criatividade, ela é muito desenvolvida quando você tem uma limitação de coisas que você vai trabalhar. A gente geralmente pensa o contrário, a gente fala que o criativo é alguém que faz tudo, é alguém que trabalha com qualquer... Não, a criatividade, ela flui muito melhor quando você, se você é um músico, quando você consegue criar com 3 notas, com menos tinta, com limites de materiais. Aí você desenvolve muito mais do que você ter 300 tubos de tinta para criar. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então, não caia nessa mentira de que estudar vai matar a tua criatividade. Dentro disso tem essa história do dom, é muito usado como uma desculpa. Então, ele tem o dom, eu tenho o dom. Sabe essa coisa meio jogador de futebol? Ele tem o dom, então ele não precisa treinar. Então ele não precisa treinar, ele só chega lá e ele faz o gol. Todo mundo sabe que não é isso. Então, mais uma vez, essas são as mentiras que eu quero quebrar, porque criatividade não é você não estudar. Ter dom não é desculpa para você estudar. Para ser um artista, você precisa de muito trabalho. Mas então você está dizendo que eu não sou especial, que eu não tenho dom, que eu não tenho talento. Todo mundo é especial. Todo mundo tem algumas facilidades. Mas, se você quer ser um artista, você precisa ter os fundamentos da sua área. Se você é escultor, os fundamentos da escultura. Se você é pintor, desenhista, você precisa ter os fundamentos do desenho e da pintura muito bem trabalhados, e isso é só com muito estudo, para você poder usar esse seu dom, essa sua criatividade e conseguir criar as obras-primas que estão aí dentro da sua cabecinha. E tem mais um aspecto muito legal que eu desenvolvo nos meus treinamentos também, que é a questão da bagagem. Você só vai conseguir criar alguma coisa interessante nas suas obras quando você tem a mensagem, quando você tem alguma coisa para dizer para alguém, senão você não vai criar uma obra. E aí entra repertório e bagagem cultural, mas também não é assunto para esse vídeo, a gente vai falar disso em outros vídeos. E o estudo da arte, uma das coisas mais interessantes, é que ele não forma só artistas. Ele desenvolve caráter, disciplina, humildade. São tantos tópicos que o estudo da arte faz, fica até difícil explicar aqui. Ele vai desenvolver a tua paciência, porque você não vai fazer obras-primas em um mês. Então o estudo da arte, ele serve para muito mais coisas, além só do desenho ou se tornar um pouco mais criativo. E se você quer aprender arte de uma maneira séria, não como fuga, não como terapia, se inscreve aqui no canal já, dá o seu like. Eu tenho várias maneiras para ajudar você. A gente tem uma comunidade dos criativos, um grupo do WhatsApp. Eu vou deixar aqui no link o acesso para você poder entrar lá. A gente fala mais sobre isso. Se você quiser desenvolver a criatividade, eu tenho um método para isso específico, além de eu ter o curso que desenvolve esses fundamentos básicos do artista. Talento não sustenta um artista. Talento não constrói uma obra. Talento não atravessa o tempo. É preciso mais, muito mais do que nascer com o talento. O artista nasce quando ele para de esperar um dom, começa a assumir o próprio desenvolvimento.